Olá, tudo bem? Vamos dar início agora ao nosso sexto módulo do curso de Feridas e Curativos. Vamos falar um pouco sobre laser de baixa intensidade, que é uma das tecnologias que recentemente está ganhando bastante força nesse campo de atuação no tratamento de lesões de pele. Principalmente a área da enfermagem está ganhando bastante força na manipulação dessa terapia que usa bastante tecnologia no intuito de chegar numa cicatrização adequada. Então aqui eu estou trazendo um pouco sobre a parte histórica da laser terapia, da fotobiomodulação. Então a luz ela vem sendo utilizada há mais de 2000 anos como uma modalidade terapêutica. Os egípcios eles filtravam a luz solar com panos coloridos, criando diferentes espectros luminosos, que acreditavam-se serem capazes de curar doenças dermatológicas. Então, assim, tem registros em cavernas, em pirâmides, demonstrando que nessa época se utilizava muito a luz solar, o espectro solar, através de panos coloridos. Realmente eles tentavam combater algumas doenças dermatológicas, manipulando a luz de alguma maneira para chegar nesses fins. Então aqui eu trouxe um quadro resumindo qual foi o caminho histórico até chegar nos dispositivos de LED e laser que a gente tem nos dias de hoje, na manipulação nas áreas hospitalar, áreas domiciliar. Então como a gente chegou até hoje nessa tecnologia. Em 1900, Max Planck, pai da física quântica, foi ele que desenvolveu as principais teorias que levavam a gente conseguir avançar nesses estudos relacionados aos dispositivos com a manipulação da luz. Em 1917, o Albert Einstein ele criou a teoria básica da emissão estimulada de radiações eletromagnéticas. Foi através dessas teorias que a gente conseguiu chegar nos dias de hoje com um dispositivo que manipulasse as ondas de luz, muito utilizada nas terapias com LED e também com laser. O Maxwell, na mesma época, ele fez uma descoberta da natureza da luz. Em 1950, foi através de Hardy, que foi o primeiro aparelho que conseguiu fazer essa manipulação, que foi a amplificação de micro-ondas por estimulação radiada estimulada, eles chamavam de maser. Então foi em 1950 que a gente conseguiu ter um primeiro aparelho que conseguisse manipular todas as outras teorias que os antigos historiadores conseguiram elaborar, os antigos estudiosos. Então o maser era um aparelho muito grande, bem robusto, que fazia toda essa codificação e manipulação das ondas eletromagnéticas. Em 1960, Theodor Meiman ele criou o primeiro laser. Então assim, foi nesse ano que a gente conseguiu ter contato com o primeiro aparelho que conseguia manipular essas ondas de luz de maneira efetiva, de maneira portátil, que os aparelhos anteriores eram muito grandes, realmente era um pouco viável a aplicação dele dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, dentro de um serviço de saúde. Foi nessa época que a gente conseguiu ter o contato do primeiro aparelho de laser. E 3 anos depois, o húngaro Mester, ele pegou essa tecnologia criada com a manipulação da luz com o intuito de reparo tecidual. Então ele conseguiu estudar a efetividade dessa manipulação de luz através do laser para reparar os tecidos. E foi utilizado em grande escala, até hoje é utilizado na área odontológica. Então os dentistas utilizam muito essa manipulação de luz com o intuito de reparo ósseo, por exemplo, quando faz uma extração dentária, reparo de lesões na mucosa oral. Então até hoje se utiliza muito nessa área odontológica, mas foi nessa época, em 1960, que o húngaro começou a utilizar o uso da luz para esse fim, que era o reparo dos tecidos. E no mesmo ano, Nick foi outro grande estudioso que criou o LED, que é um aparelho similar ao laser, porém ele manipula essas ondas de luz de maneira distinta. A gente vai verificar daqui a pouco qual a diferença desses dois dispositivos, né? Os dois aparelhos, o LED e o laser.
Eles são iguais? Não, eles têm algumas diferenças entre si que a gente vai tentar deixar claro para vocês aqui hoje. Aqui eu estou trazendo dois conceitos relacionados ao laser de baixa intensidade ou próprio estudos falando sobre a manipulação de luz. Fotobiomodulação. Fotobiomodulação é uma palavra que vocês podem pesquisar na internet, pesquisar em bancos de dados, bancos de grandes estudos acadêmicos, para buscar informações sobre o uso do laser ou do LED com o intuito de tratamento ou com outros fins. Então, fotobiomodulação é o termo sugerido para os efeitos biológicos ocasionados por diversas fontes de luz em comprimentos de onda que variam. Então, é um termo que a gente pode utilizar falando sobre esse comprimento de onda, sobre o comprimento de luz, o uso da luz com o intuito terapêutico. E o LBI, que é uma sigla, que é o laser de baixa intensidade, é responsável por efeitos não térmicos, efeitos fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos, no qual a intensidade utilizada é baixa o bastante para que a temperatura do tecido tratado não ultrapasse 37,5. Então, o laser de baixa intensidade é um laser que gera vários tipos de efeitos, né? Como a gente falou, é um efeito fotofísico, fotoquímico, fotobiológico. Então, esses efeitos é o que trazem proporções para um ferimento, por exemplo, quando eu busco um crescimento de tecido, quando eu busco uma redução álgica daquele ferimento, ou quando eu quero até mesmo quebrar qualquer tipo de cadeia infecciosa que esteja sendo gerada no leito daquela ferida. Então, o laser de baixa intensidade, ele vai gerar todas essas atividades no tecido que vocês vão aplicar esse determinado comprimento de onda. E um dos grandes pontos que a gente deve recordar quando se fala de laser de baixa intensidade, ele é um comprimento de onda que não gera crescimento cutâneo, ou seja, ele não vai ultrapassar 37,5, independente do tempo que você expor aquele tecido sobre a luz de laser, por exemplo. Não vai ter uma queima daquele tecido. Não posso deixar muito tempo porque o tecido vai queimar, vai dar uma lesão de pele por emissão de laser. Não, esse é um laser de baixa intensidade. Existe uma gama infinita de comprimentos de onda, de cores diferentes, de alta intensidade. Cada um deles tem uma conduta, tem uma condução, uma indicação diferenciada. Aqui, quando o assunto é feridas, a gente vai estudar o laser de baixa intensidade, que tem um comprimento não tão extenso, suficiente para gerar os efeitos que a gente busca, que é biotrofismo celular, efeito analgésico e todas essas características que nós que trabalhamos com feridas buscamos a melhoria para o nosso cliente. Aqui agora a gente vai ilustrar a grande diferença que tem da forma de emissão de luz, que é o LED e o laser. Então aqui eu estou trazendo os dois conceitos dessa forma de manipulação de luz. O LED, ele vem do inglês, que significa diodo de emissão de luz. E o laser é amplificação da luz pelo efeito de emissão estimulada da radiação. Ambas são siglas, não são palavras propriamente ditas. Então, o laser é uma sigla e o LED também. Tem duas grandes diferenças da forma de manipulação de luz desses dispositivos que a gente vai ver agora. Não é só o nome que diferencia eles. Por exemplo, gente, o LED e o laser, eles têm em comum a questão que eles só manipulam uma cor. Eles são monocromáticos, eles apenas manipulam um comprimento de onda de uma mesma coloração. Porém, a maneira que você emite essa luz é distinta. Por exemplo, no LED, o comprimento de onda ele é não coerente e não colimado. E o laser ele é coerente e colimado. O que significa esses dois termos? A gente vai tentar exemplificar aqui com umas fotografias. Por exemplo, o LED que a gente refere como não coerente, a gente pode fazer uma leve referência, fazer uma analogia a, por exemplo, uma estação de trem em horários de pico. A gente verifica várias pessoas indo para direções diferentes. Então ali embaixo eu mostro um desenho de uma emissão de luz por LED. Então essa luz se dissipa
as ondas vão para vários lugares diferentes, então isso é não coerência. Essa é a grande distinção da forma de emissão de luz do LED. Já o laser, ele emite de maneira coerente, então a gente pode fazer uma analogia a soldados em marcha, por exemplo. Todos eles tentam fazer o mesmo movimento para uma mesma direção. Então ali embaixo também estou ilustrando o desenho de uma emissão de laser, que geralmente saiu em feixe, totalmente contínuo numa mesma direção. Então as ondas, elas sempre estão indo juntas, paralelas para um único ponto. O LED não, o LED ele vai emitir sua luz de maneira dissipada. E aqui na outra imagem eu mostro os dispositivos emitindo essa luz. O LED se dissipa, quando eu vou acionar um dispositivo com esse tipo de luz, ele não vai ter um ponto fixo, as ondas estão indo para lugares distintos. Muito comum a gente ver o uso dela como se fosse mantas, como se fosse blocos que tem vários pontos de LED que vão dissipar em cima do tecido. Isso é muito visto na área estética também, principalmente faces que têm células de LED. O laser, quando ele é emitido, a luz geralmente se concentra em um único ponto. Então a gente consegue visualizar essa emissão da luz de maneira única, diferente do LED, que a gente demonstrou na imagem que ele se dissipa. Então ali na imagem a gente consegue visualizar esse único ponto do aparelho de laser e no LED a gente viu aquela maneira dissipada de concentrar a luz. E ali embaixo os dois dispositivos comumente utilizados nas duas formas de aplicação da terapia. E agora a gente vai tentar resumir quais são as grandes atividades que o laser pode nos trazer quando se fala de tratamento de feridas. Essas duas técnicas de aplicação, tanto o LED quanto o laser, são muito utilizadas na área que a gente busca. Porém, a frequência é muito maior o uso do laser. Por quê? O laser ele tem resultados mais rápidos. Por ter essas ondas coerentes e colimadas em um único ponto, você tem um controle melhor na aplicação de dose e a efetividade dela geralmente é um pouco mais rápida. E o LED ele demanda um pouco mais de tempo durante as sessões de aplicação e muitas vezes não tem um controle adequado de dosimetria. Então, quando você busca a aplicação de luz de baixa intensidade, a gente sempre vai dar preferência ao laser. O LED ele pode entrar como outra terapia auxiliar ou usar para outros meios, como eu comentei, meio estético se usa muito a luz de LED. Mas para nós enfermeiros, quando se fala de cicatrização de feridas, comumente o laser ele é um pouco mais acessível e adequado para a gente estar manipulando e aplicando no nosso cotidiano. Então aqui eu estou trazendo os grandes benefícios do uso da manipulação da luz, tanto LED quanto laser, a fotobiomodulação em si. Que benefício ela traz para a gente? Ela pode trazer efeitos analgésicos. Então, se eu tenho lesões com muita dor ao toque, isso é muito visível em lesões relacionadas às mastites. É muito comum a gente tratar com a emissão de luz. Isso vai trazer um alívio álgico muito imediato. Ação anti-inflamatória, então aquelas lesões crônicas que estão com inflamações frequentes, inflamação em abundância, eu preciso reduzir esse processo, eu consigo manipular o laser ou o LED para redução desse processo exagerado que a gente possa perceber em alguma ferida crônica. Redução de edema, então eu posso aplicar essa luz em pele adjacente, em regiões de pele íntegra para reduzir o edema e facilitar o processo de cicatrização. Isso muito se utiliza em lesões vasculares venosas, que geralmente a gente percebe aquele edema bem considerável envolto do meu ferimento principal. E por último eu posso destacar aqui a bioestimulação e trofismo celular. Então esse item equivale a gente estimular o crescimento de tecido de granulação, realmente construir as redes de colágeno e melhorar a construção do novo tecido daquele ferimento. Então esses são os 4 principais itens
que eu posso buscar quando eu vou manipular a luz no meu ferimento. Então aqui eu estou trazendo outra imagem relatando, né, os grandes benefícios da laser terapia, né, que é a angiogênese e nova vascularização. Ele estimula a produção de novos colágenos, lembra lá no processo de cicatrização, a formação do colágeno tipo 1, transformando no tipo 3, para eu construir aquela membrana cicatricial que eu preciso na fase de proliferação. Então a fotobiomodulação auxilia muito nisso. Ajuda a regeneração muscular, reduz inflamação e edema, auxilia na regeneração nervosa local, produção de cartilagem e também a formação óssea. Então todas essas estruturas que a gente verifica que o uso da luz auxilia a reconstrução, a gente pode aplicar. Como a gente visualizou agora, a parte óssea é muito utilizada, então a luz, muitos anos atrás, era sempre dominada na área odontológica ou da fisioterapia. Hoje a enfermagem está conseguindo ganhar espaço com o uso dessa tecnologia para reparar tecidos, né? Principalmente essas lesões que estão crônicas, lesões que difícil manejo para chegar na sua cicatrização ideal. Então aqui os efeitos que a fotobiomodulação, tanto LED quanto laser, pode nos oferecer. Então aqui eu tenho os efeitos diretos, que seriam os efeitos bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos. Efeitos indiretos, que são a microcirculação e trofismo celular. Então esses são os efeitos que eu posso conquistar quando eu uso laser de baixa intensidade nas minhas feridas. Direto e indireto são eles que a gente consegue usufruir no uso dessa terapia. E aqui eu estou trazendo uma afirmativa falando dos estudos que comprovam a eficiência do uso da luz para cicatrização. Então, vários estudos clínicos eles avaliam a eficácia da fototerapia por luzes coerentes, que a gente está falando anteriormente, o LED, os lasers, né? E as não coerentes, que são os LEDs, como método bioestimulador para o reparo tecidual, que aumenta a taxa de ATP e a proliferação celular, a normalização da membrana celular e a redução de substâncias inflamatórias. Também estimula a proliferação de fibroblastos, aumentando a síntese de colágeno. Então, se a gente buscar referencial teórico sobre a efetividade da terapia de luz de baixa intensidade, vamos encontrar já uma gama imensa de estudos trazendo essa comprovação. Então, realmente, para a enfermagem talvez seja uma área um pouco nebulosa, que claro, demanda bastante cuidado para vocês aplicarem de maneira assertiva, mas a gente tem que ter esse respaldo científico e existem muitos estudos comprovando que é eficiente sim o uso da luz em tratamento de lesões de pele. Outra terapia também utilizada com laser principalmente seria a TDP, a chamada terapia fotodinâmica. A TDP nada mais é uma forma de aplicação do laser quando eu tenho uma lesão com alta taxa de infecção. Eu preciso combater essa infecção com um agente fotofísico, que seria a questão do uso do comprimento de luz do laser. Então, o que se faz na terapia fotodinâmica? Eu tenho uma lesão que eu considero infectada, tem um conteúdo às vezes fibrótico, tem um conteúdo infeccioso sobre ela, eu vou tentar aplicar essa terapia fotodinâmica. Primeiro eu vou utilizar o quê? Um medicamento que vai aumentar a coloração daquele meu leito. Então geralmente uso azul de metileno, aplico sobre aquele ferimento, espero a absorção daquele conteúdo da minha lesão, logo após eu faço o cálculo de dose para aplicação naquela ferida e assim de maneira pontual, que é uma das técnicas que a gente vai ver, eu aplico a terapia fotodinâmica. Então essa técnica que vocês visualizaram agora de TDP, a gente consegue chegar no estresse oxidativo daquela célula que absorveu o azul de metileno, por exemplo.
E esse estresse oxidativo leva à morte daquela célula. Então, por isso, a terapia é muito eficiente quando se fala de redução de carga bacteriana. Quando eu quero diminuir a infecção daquela ferida, daquele leito, daquela lesão complexa. Então, por isso que a TDP é indicada nessas situações. Então, aqui nesse quadro, a gente consegue avaliar a importância do cálculo de dose. Então, a dosimetria é muito fundamental para o profissional que for utilizar a onda de baixa intensidade com o intuito de cicatrização. Então, aqui eu estou trazendo a lei de Arnold-Schultz. Então, através dessa lei é que a gente vai determinar a dose de aplicação. Por quê? Ele conseguiu comprovar a questão de que menos é mais. Não adianta eu aplicar durante uma longa duração meu laser durante a ferida, que eu não vou trazer muitos resultados, ou resultados positivos. E sim, se eu ultrapassar minha janela terapêutica, eu terei resultados negativos, efeitos inibitórios. Então isso ele conseguiu comprovar e é a partir dessa lei que a gente avalia e calcula a dosimetria da aplicação do laser nos ferimentos. Então se vocês analisarem aqui o gráfico que o Arnold traz, um estímulo químico forte gera baixa energia vital. E por outro lado, um estímulo químico fraco gera energia vital alta. Então, ou seja, se eu estimular de uma maneira adequada, baixa, que é a luz de baixa intensidade, eu vou ter uma alta energia vital gerada. Eu vou ter bons frutos, digamos assim, quando eu aplicar numa dose adequada. Por outro lado, ele falou que se eu emitir uma carga alta de energia sobre aquele ferimento, baixa energia vital eu vou gerar. Então, a gente visualizando aqui no gráfico, ele conseguiu determinar em valores a nossa janela terapêutica. A gente chama de janela terapêutica o tempo de carga que eu posso estar aplicando naquela ferida, que eu não vou ter efeitos inibitórios, assim, bons efeitos biológicos. Aqui no gráfico está claramente demonstrando isso. Então, se eu tenho um estímulo até 10 joules por centímetros quadrados, eu vou ter um estímulo positivo, um efeito biológico positivo. Ultrapassando essa janela terapêutica de 10 joules por centímetros quadrados, eu vou ter um efeito inibitório. Então, todas as reações que eu quero desenvolver naquela ferida serão inibidas, porque eu ultrapassei essa janela terapêutica. Por isso é muito importante a gente ter segurança na dose que eu vou aplicar no meu ferimento. Bom, agora vamos falar da terapia de pressão negativa ou curativo a vácuo. Então essa é uma terapia, das coberturas que a gente está estudando nesse módulo, que mais dispensam investimento financeiro, que é a tecnologia mais onerosa, no sentido de realmente ter uma necessidade de que os gestores e os serviços entendam da grande efetividade que esse produto pode ofertar e às vezes o familiar, quando se fala de clientes privados, entenderem o conceito. Então, o curativo a vácuo em situações bem severas, quando realmente tu tem necessidade de uma forte absorção e controle de exudato, é a alternativa que muitas vezes pode salvar alguns pacientes, porque a gente talvez tenha um volume de exudato que o alginato não consegue absorver, um hidropolímero não é capaz talvez de ser alocado numa cavidade, uma cavidade profunda. Então, eu não tenho produtos com uma absorção eficiente para eu controlar esse volume. E uma das opções que a gente tem no mercado hoje é a terapia de pressão negativa, que ela trabalha sobre dois grandes conceitos, oclusão efetiva e absorção. Então, a absorção eu já comecei a abordar vocês, sobre a questão de eu não ter coberturas que tenham a capacidade de tirar o excesso de exudato que a terapia de pressão negativa faz. Mas a oclusão é outro ponto forte desse tipo de curativo. Por exemplo, se eu tenho regiões que eu não consigo fixar com eficiência, ocluir aquela região, aquele ferimento, como a gente viu lá, uma das grandes características de um curativo ideal é ocluir. Por quê? Para o paciente que não perca a temperatura corpórea por aquela região de pele
que ele perdeu e também não fica exposto a possíveis outros patógenos, micro-organismos multiresistentes que possam desenvolver uma infecção um pouco mais severa. Então, a questão de oclusão efetiva, esse curativo faz com bastante eficiência, né? Ele tem recursos materiais que vêm geralmente já dispostos pela empresa que fabrica esse curativo, que você consegue ocluir de maneira realmente muito eficiente e a terapia faça a sua atividade de maneira necessária. E vamos partir do primeiro ponto. Que momento eu posso escolher ou pensar na terapia a vácuo? Vamos lá. Primeiro vamos pensar na questão de recursos de gerenciamento. Se eu tenho condições de aplicar em diversas feridas, eu posso ampliar, né, minhas possibilidades. Porém, a gente sabe que na maioria dos serviços hoje no país tem muita restrição orçamentária. A gente precisa realmente direcionar tecnologias para aquelas situações de extrema necessidade. E a terapia a vácuo é uma que se encaixa nessa questão. Por exemplo, se eu não consigo realmente controlar os aspectos infecciosos e o volume de exudato de uma lesão e não consigo ocluir. Então eu tenho que pensar na terapia a vácuo. E muitas vezes, se eu não consigo esses controles, o paciente pode ir a óbito devido às complicações ou até mesmo estender o tempo de internação. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, falar sobre algumas situações da minha vivência profissional referente ao uso do curativo a vácuo em casos extremos. Teve situações que eu passei que se realmente eu não tivesse a possibilidade de usar essa terapia, talvez o paciente não iria ter um bom prognóstico. Então, em casos extremos, ele faz uma diferença muito significativa na conclusão de um tratamento positivo para o paciente. Então, os dois conceitos, absorção e oclusão efetiva. Eu tenho que buscar essas duas atividades de maneira correta que com outras coberturas talvez eu não conseguiria. Então, o curativo a vácuo nada mais é do que você ocluir uma cavidade, um espaço morto, um ferimento significativo e fazer essa oclusão. Depois você vai conectar num circuito que vai fazer uma sucção de maneira contínua ou talvez intermitente daquele volume de exudato. Então ele faz uma sucção daquele produto infeccioso que está saindo da lesão. E junto com essa sucção, ele consegue fazer uma pressão negativa dentro do leito da ferida. Ele realmente, de maneira física, ele faz uma sucção daquela área do leito do ferimento. E essa pressão negativa gerada dentro da ferida, vocês quando verificarem aí na minha aula prática, vão perceber que ele de maneira física aproxima realmente a região da ferida. Então fisicamente tu vai estimular o crescimento dos novos vasos, a construção, a proliferação do tecido de granulação, né? Essa pressão negativa gerada dentro do leito, ele gera o crescimento de novos vasos, ele impede o acúmulo de exudato, então a lesão vai ficar sempre limpa, com alta frequência, não fica aquele acúmulo de exudato. Então, realmente, fisicamente, a gente percebe uma evolução muito rápida quando a gente aplica essa terapia. Mas assim, a gente tem que lembrar que é esse conceito, eu quero absorver, controlar exudato e estimular a granulação. Então eu preciso fazer um preparo prévio desse ferimento, não posso apenas visualizar e aplicar, tem que ter uma avaliação primeiro se realmente eu consigo ter benefícios com essa terapia, por ela ser muito cara. Por exemplo, eu não posso aplicar um curativo a vácuo, uma terapia dessa, numa lesão que tenha tecido necrótico, que tenha esfacelo em abundância, que tenha necrose tipo escara, que ele não tem a capacidade de remoção dessa necrose, ele não desbrida. Então, se eu colocar uma terapia a vácuo numa necrose, ele vai talvez auxiliar na liquefação dela, mas ele não desbrida. Então, eu preciso preparar esse leito primeiro. Então, é muito comum os serviços que usam com frequência esse tipo de curativo, fazer um desbridamento cirúrgico, às vezes, com o próprio cirurgião, com margens livres, uma remoção bem avançada e logo colocar a terapia a vácuo. Ou em serviços que tenham mais tempo e profissionais que são capacitados para isso, conseguem preparar aquele leito primeiro, fazendo um desbridamento autolítico, talvez usar enzimas, se é o que tu tem disponível, removem a necrose e quando eu preciso crescer tecido de granulação e controlar exudato,
eu vou direcionar para a minha terapia a vácuo. Em alguns casos eu consigo até deshospitalizar de maneira instantânea aquele paciente para domicílio. Eu particularmente conheço colegas de trabalho que gerenciam serviços só desse curativo, só controlando os pacientes em domicílio que usam a terapia a vácuo. Então é um ponto muito forte para deshospitalização. A gente tem algumas realidades internacionais, países de primeiro mundo, principalmente na Europa, é comum qualquer lesão, assim, não qualquer, mas lesões traumáticas, por exemplo, que são relativamente simples, mas eles querem deshospitalizar aquele paciente com segurança. Eles aplicam terapia a vácuo e direcionam para a residência. Porque eu vou ocluir de maneira efetiva, que eu vou impedir minha possível infecção, e aquela sucção vai deixar aquele ferimento com uma umidade adequada de uma maneira contínua. Então, é questão de custo e benefício, você avaliar que você vai reduzir o tempo de internação, as diárias dentro de uma instituição hospitalar. Então é um recurso muito interessante quando eu quero deshospitalizar uma lesão que estuda muito, que gera as possíveis complicações. Como para a gente essa matéria-prima, os principais produtores desses curativos são internacionais, são de matéria-prima importada, para a gente ainda o custo é um pouco elevado. Talvez, né, quanto mais concorrências surgirem, melhor vai ser o acesso, né, dos pacientes a essa terapia, que realmente quem conhece e quem já usou sabe que ela é como se fosse um divisor de águas quando eu preciso dessas duas definições, que seria a absorção e uma oclusão efetiva. Então aqui eu estou dando um desenho, né, mostrando as regiões que eu posso aplicar essa terapia, então são poucas restrições. A infecção de externo, né? Então às vezes quando tem complicações de cirurgia cardíaca é muito utilizado, às vezes evita até fazer aquela rotação de epíplo, que é uma manobra que eles fazem quando tem infecção de externo. Muitas vezes tem os serviços que já usam para enxertia, né? Local de enxerto, foi tirado o retalho, eu quero epitelizar rápido, aplicar a terapia a vácuo. Tem algumas indústrias que estão produzindo essa terapia de uma escala um pouco menos intensiva, de maneira com materiais descartáveis, que eles lembram muito aquele curativo que a gente viu anteriormente, o hidropolímero. Só nele vem conectado um dispositivo um pouco menor e ele faz aquela sucção para próprias fibras de hidropolímero que tem naquele curativo. E é um material mais descartável, também muito interessante. Então é um mercado que está com algumas possibilidades. A gente tem materiais incluindo a prata na sua espuma, outros sem, outros que só vem um circuito e tu precisa incluir os outros curativos, mas na prática vocês vão entender melhor as possibilidades que tem dessa terapia. Mas voltando a falar sobre os locais de aplicação, então tem poucas restrições. Se porventura tem algum local que tem exposição de tendões, ossos, é interessante a gente interagir com alguns materiais protetores dessas estruturas. Então a gente indica vocês ocluírem que talvez com aquele manto de silicone, uma tela de silicone, uma gaze não aderente e depois aplicar o curativo a vácuo para fazer essa sucção do conteúdo que tem na região. Então uma terapia que não tem tanta restrição quando se fala de locais. Um dos detalhes bem interessante é sobre os pacientes que apresentam lesões abdominais, lesões de abdômen aberto, que é muito difícil de conduzir o tratamento, né? O paciente às vezes se manipula no leito, tem risco de evisceração, a tela que é colocada nem sempre ela é de fácil limpeza, às vezes acumula resíduo exudativo e essa terapia ela consegue de maneira muito mais eficiente ocluir e tirar o resíduo daquela cavidade abdominal. E tem a versão, né, desse curativo específico para o abdômen, porque imagine vocês ocluir um abdômen com uma espuma e um aparelho fazer sucção. E o grande risco, né, desses tipos de curativo são o estímulo às fístulas. Né? Imagina, é muito comum acontecer fístula quando tu coloca uma terapia de pressão negativa. E a versão para essa região do corpo, ele vem como se fosse com uma tela de silicone para proteger as estruturas viscerais e depois sim você vai aplicar a espuma e vai fazer a sucção do conteúdo. E de maneira física tu vai aproximar a região abdominal, o paciente fica muito mais seguro em manipulação no leito, o risco de evisceração
acaba sendo menor, mas um grande detalhe que a gente tem que realmente perceber e monitorar com frequência é a possibilidade das fístulas, né? Eu particularmente tive uma situação que quando eu usei a terapia vácuo deu essa complicação, né? Eu percebi quando o volume de exudato que estava sendo aspirado pelo material tinha um aspecto fecaloide, né? Ou seja, um item bem interessante. Quando se tem lesão em região abdominal, exudação que lembra fezes, a gente tem que suspeitar das fístulas. Então, por isso, essa vigilância do enfermeiro é muito importante para identificar quando acontece esse tipo de complicação, que daí a indicação é interromper a terapia de maneira imediata, voltar até para o curativo convencional e avaliar a possibilidade de retomar ou não a terapia vácuo. Então aqui é um desenho esquemático mostrando de todas essas atividades que a terapia vácuo faz. Aqui vocês já começam a ter uma ideia de como ela funciona. Eu tenho uma cavidade extensa, ela está com tecido saudável, eu preparei esse leito, eu removi cirurgicamente, eu removi com produtos, eu quero tirar aquele excesso de conteúdo infeccioso que tem e ao mesmo tempo eu quero estimular a granulação. Então eu vou ocluir esse leito todo com uma espuma. Como eu falei, existem versões que já tem a prata, que vai auxiliar e tratar a infecção local, e uma sem, porque tem lesões que realmente elas somente exudam de maneira fisiológica. E essa sucção contínua que o dispositivo vai fazer vai reduzir o edema, vai reduzir a possibilidade das maiores infecções. Então, e essa aproximação física faz sim o aumento do crescimento dos novos vasos e dos novos tecidos.